Aleluias. Glória a Deus. Quero já chamar para cá a apóstola Dolores. Estará aqui fazendo o encerramento dessa conferência, amém? Pastora Dolores, é a pastora apóstola ali, junto com o apóstolo Ronaldo, que esteve aqui esses dias ministrando, né? A gente fez 5 quartas proféticas, né? Eles estiveram aqui, esses dias nós estivemos lá na igreja deles também, foi uma bênção. Já nos conhecemos há um tempinho, um pouquinho de tempo, não vamos falar, né? Senão vai revelar a nossa idade, né, Dolores? Não pode. Então, ela estará ministrando a palavra, né? Convidei ela com toda a prontidão. Ela falou uma frase para mim assim, posso falar aqui? Pode? Ela falou, você tem coragem, mulher? Falei, tenho, tu é mulher de Deus, oxe. Estou brincando, assim é que a gente, né, acaba tendo uma liberdade para brincar. Mas ela é uma mulher de Deus, eles têm ali uma linda igreja, né? A igreja Manancial. Inclusive, gente, sabe nas 12 horas? Sabe aquele menino altão que veio aqui, que ministrou com uma mocinha? Então, é o filho da Dolores, o Samuel, lembra? Samuel, quem estava aqui nas 12 horas? Samuel, aquele menino abençoado, hoje já é casado, né, Dolores? Dolores agora já tem nora, gente, né, Dolores? Gente, a gente tem muita experiência, assim, a gente tem muita história, a gente já viajou juntas, né? A gente falou que não ia falar idade, né? Mas não tem como, né? Eu acabei esses dias postando aí na rede social, todo mundo está sabendo da minha idade, que fiz aniversário. Mas, enfim, Dolores, que o Senhor te use poderosamente, assim como você é usada lá na tua casa, sinta-se em casa, você está na casa do Pai, tá bom? Que Deus te use poderosamente. Shalom, graça e paz, amém? Que gostoso, que alegria poder estar aqui com vocês. Sou casada, né, com o homem mais lindo da face da terra. O seu pode ser mais lindo, mas o meu é mais lindo da face da terra, né? Somos casados já há 26 anos, quase, né? Vamos completar agora em março 26 anos de casados. Sou mãe de Samuel que esteve aqui. Ele tem 24 anos, vai fazer um aninho que ele casou, né? E aí tem minha norinha, Tatá, que é minha filha, também se tornou minha filha, né? E tem a minha Jujuba, né? Minha Júlia, que ela vai fazer 22 anos em janeiro, né? E é muito, muito gratificante poder estar aqui com vocês, né? E a Neide disse que não ia contar a idade, né, gente? Acabou comigo, né? Já contou que eu tenho filho, casado, tenho nora. Já acabou com a minha vida, né? A Maria, né, vai fazer aniversário em dezembro. A Maria vai fazer 13 anos, não é isso? Agora? Eu faço em dezembro também, Maria. Um pouquinho mais que você, mas eu vou fazer em dezembro. 15. Multiplica aí umas 4 vezes, mais um pouquinho. Você multiplica aí que você chega na minha idade, né? Até brincamos, semana eu estava na academia e o rapaz falou assim, não, vou pôr o peso aqui, a metade da sua idade. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Desiste esse negócio, né? Mas vou fazer 47 anos agora, em dezembro, né? E graças a Deus, eu e o Ronaldo já temos aí 26 anos praticamente de ministério, né? Começamos muito cedo, né? E tudo começou muito cedo, né? Casamos cedo, eu tinha 21 anos, tivemos filho muito cedo, né? E graças a Deus pela vida dos meus filhos, né? Que são uma bênção pela nossa igreja. E eu estava ali... Eu e a Neide somos amigas, né? Eu e o Ricardo somos amigos há um tempo já. Eu não me lembro que ano, mas eu me lembro que naquela viagem que nós fizemos, a minha Júlia tinha 9 anos. Os meninos delas eram pequenos, né? E a gente se conhece há um tempo já, temos uma amizade. Ela falou, ficamos um tempo sem se ver, mas aqui, como dizer a história, aquele que é amigo de verdade, passa o tempo, mas quando você vê, a amizade está igual, é a mesma coisa, né? E graças a Deus pela vida deles, né? Somos amigos, é um casal querido no nosso coração. E eu estava ali, né, no intervalo, gente, orando. Mandei um áudio até para meu marido. Ele mandou um gatinho dando risada, né? Eu falei, querido, eu estou desesperada. Porque uma irmã que eu conheci aqui agora, uma bênção, a irmã ministrou. Falei, meu irmão, falei, querido, a irmã ministrou, a irmã cantou, a irmã profetizou, sapateou. O que sobra para mim?
E eu falo assim, meu Deus do céu, que desespero, né, gente? Que sobra agora, né? Para mim, né? Poderia já ter ido embora, né? Palavra abençoada, pastora, Deus abençoe. Uma alegria de conhecer também. Mas cá estou eu, né? Então, vocês vão ter que me aguentar. Glória a Deus. Bom, quero ministrar, na verdade, compartilhar com você, né? Algo que Deus já fez na minha vida e já foi falado muito aqui, né? A pastora ministrou sobre cura, sobre perdão, e eu falei, meu Deus, como Deus ele é extraordinário, né? E liga, né, uma coisa com a outra. Mas, quando a Neide falou, aliás, esse tema, né, forte e corajosa, tem muito a ver com a Neide, que ela é uma mulher forte, né? Mas ela é muito corajosa mesmo de me convidar. Falei, nossa, é dela esse tema, forte e corajosa, me chamou. Muito corajosa você, né? Bom, e eu orando, né, falando com Deus, ministrar para mulheres é sempre um desafio, né? E a gente sempre fala de outras mulheres, né? Mas eu estava justamente pensando sobre Josué, ministrando, orando ali, falando, né? É impossível a gente falar de força e de coragem sem lembrar de Josué, de uma história tão maravilhosa, né, que a Bíblia traz para nós, que nos fortalece, nos encoraja tanto na nossa caminhada, né? E a gente pode imaginar, gente, Josué, quando Moisés saiu da vida dele, imagine o ânimo dele, a tristeza que ele ficou em pensar como que ele ia continuar, né, a jornada dele depois da morte de Josué, como seria um grande desafio, né? Você suceder alguém como Moisés. Mas eu tenho certeza que mesmo diante de um desafio tão difícil, né? Ele em todo momento ali ouviu a voz de Deus, Deus disse para ele, olha, se esforça, né? Tenha bom ânimo, né? Porque você vai estar diante de um desafio, você está diante de um povo que vai ser guiado, né, para a conquista da terra prometida. Então, foi um grande desafio para ele. Muitas vezes, queridas, é assim que nós nos sentimos na nossa caminhada. Porque nós somos dessa terra, nós somos do céu. Um dia nós vamos para o céu, mas nós somos dessa terra. E muitas vezes nós vivemos assim, né, nos sentindo fracas, incapazes de cumprir a nossa chamada, né, de conduzir as nossas vidas, principalmente quando nós estamos vivendo um período de angústia, né, um período de lutas. Quem que não vive lutas, né? É inútil nós acharmos que nós somos dessa terra e que nós não vamos ter lutas, nós não vamos ter obstáculos. Todos nós temos, mas nós olhamos para frente e não temos a mínima ideia, muitas vezes, diante de um desafio, como nós vamos cumprir a nossa missão, ou como nós vamos lidar com situações da nossa vida, muitas vezes achando que a gente não vai dar conta, né, dos desafios que se apresentam. Mas eu quero dizer para você que nós não devemos ficar prostradas diante dos nossos desafios. Queridos, é preciso confiar no Senhor, porque é Ele quem nos ajuda, é o Senhor quem nos capacita. No momento que a gente acha que a gente não tem mais força, que a gente não tem mais coragem para enfrentar os desafios, as lutas, as crises que a gente enfrenta nas nossas vidas. E a vitória, a Bíblia fala disso o tempo todo. A vitória, queridas, ela vem do Senhor. A vitória não vem de nós mesmos, não vem porque nós fazemos algo da força do nosso braço, não. A vitória é do Senhor. Mas nós precisamos crer nisso, nós precisamos, queridos, assumir o que Ele nos diz na sua palavra, e Ele diz que nós somos fortes e corajosas. Amém? Ele diz que nós somos capazes, Ele diz que nós podemos todas as coisas, que nós somos mais do que vencedoras. Nós somos fortes e corajosos de fato, só pelo fato de ser mulheres, né? Mulheres carregam consigo uma identidade, algo muito poderoso que, né, a gente não vê nos homens às vezes, né, gente? Mas eles são bênção. Mas a gente é meio diferenciada mesmo, né? A gente é diferenciada mesmo, né? Gente, os homens, me perdoem, irmãos, vocês que estão aqui. Eu também quero voltar aqui, né? Mas não sei se eu vou voltar por causa dos irmãos. Mas assim,
Mas por que, né, que mesmo sabendo que nós somos fortes, corajosas, que nós temos um Pai que cuida de tudo, né, que nos carrega no colo, por que muitas vezes nós nos sentimos tão fracas e desencorajadas diante dos desafios que a gente enfrenta nas nossas vidas? Queridas, situações acontecem nas nossas vidas e nos fazem pensar que nós não temos mais força. Quantas situações nós já enfrentamos e nós falamos, eu não tenho condição de lidar com isso. Isso já aconteceu com você, é só comigo? Você fala, eu não consigo, isso para mim não dá, eu não tenho capacidade para lidar com isso. Porque existem coisas que afetam a nossa vida diretamente, mas eu tenho plena certeza que tudo que nós vivemos nas nossas vidas tem o controle pleno de Deus. Mas essas coisas são usadas muitas vezes pelo inimigo da nossa alma para tentar nos paralisar na nossa caminhada, na nossa missão com Deus, na nossa missão como mulheres, como mães, como esposas. Esse é o maior objetivo. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem cura para nós todos os dias. É diário, nós enfrentamos desafios todos os dias, todos os anos, né? Quem não enfrenta uma dificuldade, um problema, uma crise, algo que vem para nos afligir. Mas Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Mesmo no maior sofrimento da sua vida, mesmo no pior momento da sua vida, Deus, Ele está lá no mesmo lugar, nós nunca estamos sozinhas. E tem um trecho de Romanos 8,35, eu não vou ler, mas vocês já devem ter, com certeza, passado por esse trecho, né, da palavra, onde Paulo diz, nada me separará do amor que está em Cristo Jesus. Quando nós vemos essa história de Paulo, que era Saulo, um homem que perseguia todas as pessoas que eram seguidoras de Jesus. E um dia ele reconheceu quem era Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E por amor ao nome dele, ao nome de Jesus, este mesmo Paulo que perseguia, ele passou a ser perseguido, ele foi preso, ele apanhou. Mas em todo o tempo, Paulo declarava, nada me separará do amor de Cristo. O que eu estou querendo te dizer é que em meio às lutas da sua vida, às crises que você enfrenta, os desafios que se colocam diante de você, você tem que ter essa declaração profética na sua boca, que nada pode te separar do amor de Cristo, que nada pode impedir, querida, daquilo que o Senhor Ele vai realizar na sua vida. O inimigo da sua alma não tem poder de paralisar as conquistas que Deus tem para você e para a sua casa. Nada pode te separar do amor de Cristo. Nada. E na nossa vida não é diferente. Paulo, que afligiu tantos, começou a ser afligido. E a declaração dele era, nada pode me separar do amor de Jesus. E na nossa vida não é diferente. Passamos por problemas financeiros, por crise na alma. Passamos por frustrações. E muitos declaram, né, o casamento como um sonho frustrado, talvez por um histórico familiar que você teve. Aí você acha muitas vezes que é difícil servir Jesus. O diabo se apresenta neste momento e diz, é muito difícil servir esse Jesus. É muito difícil entregar a sua vida para Ele todos os dias. É muito difícil declarar que Ele tem o controle da sua vida. E a gente começa a entrar num momento onde parece que a nossa fé, ela quer se distanciar da promessa que Deus tem para nós. Mas servir Jesus não nos livra, queridas, de problemas e de crises. Não nos livra. Coisas ruins também acontecem com pessoas boas e com pessoas tementes a Deus. Acontecem. E a diferença é que Jesus nos sustenta e Ele nos dá um prisma diferente de enxergar esses desafios.
Enquanto pessoas que não têm Jesus, como esse testemunho que nós ouvimos aqui agora, vivem perdidos, às vezes sem saber o que fazer, quando Jesus chega na nossa vida e quando chegam as dificuldades, o nosso prisma, a nossa forma de pensar, de agir, ela é diferente, porque nós temos a certeza que Jesus está no controle de todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa, existe um ladrão que está lá em João 10:10, que ele tenta roubar os nossos sonhos. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele tenta roubar a nossa alegria, e mesmo que muitas vezes nós tenhamos um bom casamento, uma vida financeira estável, feliz, muitas vezes diante dos nossos desafios, nós somos roubados e nós somos desencorajados na nossa fé. Por causa de um problema, por causa de um histórico familiar, por causa de um trauma que vivemos no passado. Por isso, muitas pessoas, elas chegam em um momento da vida que elas não conseguem declarar, como Paulo dizia nos momentos de aflições: nada poderá me separar do amor de Cristo Jesus. E aí, quando nós não guardamos essa declaração, nós deixamos de viver o propósito de vida que Deus tem para nós. Eu quero dizer algo para você: Deus, Ele permite crises, Deus permite dificuldades, desafios, para nos presentear com coisas melhores. Tudo que vem, que para nós é contrário, por trás, tem algo muito bom que Deus, Ele vai fazer. José, ouvimos sobre José. Gente, José era um colecionador de crise. Misericórdia. O homem entrava numa crise, vencia a crise, entrava noutra crise, saía, já entrava em outra. Meu Deus! A gente não suportaria isso, não. Tem pessoas que falam: eu estou sendo provado como Jó. Misericórdia. A gente não aguentaria metade. Metade. Se às vezes a gente tem uma conta atrasada, a gente começa a chorar: Deus, você não está vendo? Imagina ser preso, virar escravo. A gente não ia aguentar isso não, gente. Eu acho que esses homens não eram nem desse mundo, não. Eu fico pensando, falando, não, é muito doido pensar o que homens de Deus já passaram, mulheres, e a gente hoje chorar por qualquer coisa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? José era um colecionador de crises. E a declaração dele, a postura dele era como a de Paulo: nada separou José do amor de Cristo. Nem as piores crises da vida dele separaram ele do amor de Cristo Jesus. Para suportarmos crises, superá-las, nós precisamos ter uma saúde física, espiritual e emocional equilibrada. Este é o segredo. Este é o segredo. Todas as áreas das nossas vidas, corpo, alma, espírito, 1 Tessalonicenses fala sobre isso, 5:23, precisa estar em equilíbrio, porque se não estiver em equilíbrio, qualquer coisa vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Qualquer coisa vai nos tirar. Precisamos buscar este equilíbrio, porque com equilíbrio tudo vai bem. O equilíbrio, ele alinha a função daquilo que precisa ser feito. Mas o desequilíbrio, ele vai colocar em risco os nossos objetivos. E vai colocar em risco aquilo que Deus, Ele quer fazer através das nossas vidas. Então, busque equilíbrio. Como nós já ouvimos aqui hoje, ore, jejue, leia a Bíblia. Gente, eu sou dessa época também de monte, de orar, de jejuar, de buscar, de clamar. E nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais fazer isso. Elas querem ser abençoadas a todo custo, mas elas não querem pagar um preço por isso. Então, busque equilíbrio, seja uma mulher de Deus que ora, que jejua, que busca. A pastora já falou aqui, gente, já sapateou, já ensinou vocês. Busque. Eu não consigo. Eu falo assim, gente, o que vai ter de gente quando chegar no céu, falar: Deus, eu não tinha tempo para te buscar, não tinha tempo para orar. E Deus vai pegar, puxar a tua capivara e falar assim: nossa, mas você passava 1 hora na rede social.
Você passava 1 hora no feed lá, né, pastora? E tem dificuldade de ler a Bíblia. Gente, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia impressa, porque eu sou cega. Confesso. Nem a Bíblia impressa eu consegui ler mais direito. Mas eu leio a Bíblia, né? E a gente encontra uma dificuldade, um desequilíbrio hoje. As pessoas querem todo curso ser abençoadas, mas não querem buscar equilíbrio para a sua vida. Fala para sua irmã, ora. Eu sou daquelas que manda falar para a irmã, viu? Fala para ela, jejua. Leia a Bíblia. E pare de reclamar. Porque se você orar, jejuar e ler a Bíblia, você não vai reclamar, minha irmã. Você não vai reclamar, sabe por quê? A resposta vai vir, querida. A bênção vai chegar. Teu casamento vai ser abençoado. Teu filho vai estar aqui com você. As coisas vão começar a acontecer quando você começar a se movimentar. Diga para sua irmã, se movimenta. Fala, não se movimenta. E fica aí querendo ser abençoada. Fala para ela, me poupe, né? Busque equilíbrio na sua vida espiritual, na sua vida emocional. Se você precisa de um médico para te ajudar, se você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, minha irmã, vai. Isso não é pecado, não. Não é. E cuide da tua saúde, do teu físico. Porque essas 3 coisas trabalhando juntas, corpo, alma e espírito, vai fazer de você uma mulher equilibrada. Minha irmã, faz esse exercício. Você vai parar de ser chata, porque nós somos chata. Sua cabeça vai mudar. Você vai ser outra pessoa. Outra pessoa. Você vai mudar. Busque equilíbrio. E tudo irá bem na sua vida. Amém? Porque se nós não tivermos equilíbrio, os nossos objetivos e os objetivos que Deus tem para as nossas vidas, eles vão por água abaixo. Vão. Vai dar ruim, minha irmã. Não adianta chorar, espernear, babar diante de Deus, que Ele, tá nem aí. Ele quer que você seja uma mulher equilibrada. Diga glória a Deus. Mas o problema é que as experiências que a gente vive, né, na vida, que às vezes é tão difícil para nós, sabe o que Deus quer fazer? Ele quer que você viva uma história linda que vale a pena ser contada. Tudo que você enfrenta, porque Deus, Ele quer marcar a sua história. Tudo que a gente enfrenta tem o objetivo de nos fazer crescer em Deus, para que o propósito pelo qual Ele nos criou se cumpra nas nossas vidas. Então, não é para nos desestabilizar, não é para nos enfraquecer. Muitas vezes, por nós não termos equilíbrio, a gente não aguenta nada. Tudo a gente chora, esperneia, fica igual criança para Deus. Diga glória a Deus. O que você enfrenta não é para te matar. Ai, mas você não sabe a minha história, olha. Gente, deixa eu contar um negócio para você. Eu falo isso para todo mundo. Se eu contar a minha história para o carroceiro, até o burro chora, minha gente. Nem o burro, até o burro se emociona. Porque o negócio foi punk, foi terrível até chegar aqui. Mas eu não morri. Estou aqui. Tudo que vivemos tem a permissão de Deus. E tenha certeza que até as perdas com Jesus é ganho. Você não está perdendo nada. Até aquilo que você está perdendo, essa é a matemática de Deus. Com Deus, o que você perde, você não está perdendo, você está ganhando. E quando você tiver equilíbrio, você vai compreender isso de uma forma tão clara.
Eu vou contar para você uma história de uma criança, 7 anos, que foi abandonada pelo pai, que aos 7 anos sofreu abuso sexual. E ao invés da mãe dela proteger ela naquela situação, ela disse assim para o abusador: olha, você me dá tanto que eu não vou te denunciar. E essa criança era eu. Depois, não parou, calma, não parou por aí não. Isso aí, bichinha. Depois dos meus 8 aos meus 12 anos de idade, minha mãe arrumou uma outra pessoa que registrou a gente como filhos, que meu pai nos abandonou. Na verdade, minha mãe era amante do meu pai. Olha o peso sobre a minha vida e dos meus 2 irmãos. E essa pessoa foi morar com a gente, passamos a chamar de pai, porque ele nos registrou como filhos. E dos meus 9 aos meus 12 anos de idade, eu fui molestada todos os dias dentro de casa. Minha mãe saía para trabalhar. E às vezes eu fazia alguma coisa, minha mãe era uma pessoa muito abusiva, uma mãe muito abusiva. A gente sofreu abuso físico, emocional, muito forte. E aí ele pegava o jeito da minha mãe. E aí, quando eu fazia alguma coisa, a criança sempre apronta, né? Ele dizia assim para mim: se você deixar eu fazer tal coisa, eu não vou te bater. Minha mãe sempre fez coxinha, salgado, para vender em casa, na rua, né, na porta de casa. E um dia eu falei assim: ai, pai, eu estou com vontade de comer uma coxinha. Ele disse assim: se você deixar eu me masturbar em você, eu te dou uma coxinha. Deus me livrou da morte várias vezes. Eu nasci muito doente. Passei por um perigo, um incêndio. Nós estávamos, inclusive, na casa desse primeiro abusador. A casa pegou fogo, minha mãe passou, nós 3, por uma janela do banheiro. Nós quase morremos. Já sofri um acidente de carro gravíssimo, que eu bati a cabeça no vidro. O vidro quebrou, minha irmã. Minha cabeça não quebrou. Várias enfermidades. Quantas vezes Deus já me livrou da sombra da morte? E quantas vezes Deus já te livrou da sombra da morte, já te escondeu debaixo das asas dele? Sofri abuso físico, emocional, sexual. Minha mãe era abusiva, batia em nós todos os dias. Se a gente tinha motivo para apanhar, apanhava. Se não tinha, apanhava do mesmo jeito. Sabe aquela pessoa que acordava de mal com a vida? Meu irmão falava assim: maninha, meu irmão me chama de mana até hoje. Maninha, fica quietinha. Vamos ver se a mãe está boa hoje, porque se ela não estiver boa, se a gente falar bom dia, a gente vai apanhar. E era assim. E eu cresci a minha adolescência assim. Quando eu cheguei aos 12 anos, eu disse para o meu padrasto que eu não queria mais ver aquilo, que se ele não parasse com aquilo, eu ia dizer para todo mundo o que estava acontecendo. Mas a minha mãe já tinha pegado algumas vezes ele abusando de mim sexualmente. E ela se omitia. Mas Deus tinha um propósito para a minha vida. Isso que é lindo de ver. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro que um dia uma vizinha cristã foi fazer uma oração, porque eu estava fazendo aniversário. 18 de dezembro eu faço aniversário. E eu lembro claramente, eu orando com ela, e a minha mão pegada, a mão dela, deu choque. E eu achei aquilo tão... E eu fiz, né? E ela pegou na minha mão, ela olhou no meu olho e ela disse assim: eu não sei quanto tempo, em que tempo, em qual momento da sua vida, mas Deus tem um propósito para a sua vida lindo. Deus vai te usar de uma forma extraordinária para trazer cura e libertação para muitas vidas. E eu tinha 8 anos de idade só, não entendia. Minha mãe dizia que era católica, mas não praticava, né? E ela criticava muito os crentes, os cristãos.
E por isso eu sofri muito na minha conversão. Ela não queria, na verdade, que eu fosse para a igreja. Eu conheci meu marido, eu tinha 15 anos. E começamos a namorar, eu tinha 16. Pensa, gente. Eu apanhava todo dia. Todo dia. Apanhava. Se eu chegava do trabalho, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E eu sou a menor da minha casa, de 3 irmãos. Continuo sendo a menor, porque o Samuel tem 2 metros de altura, a Júlia tem 1,80, o Ronaldo tem 1,80, eu continuo sendo a menor. Quando os meus irmãos foram crescendo e ficando mais fortes, a minha mãe já não batia mais neles, ela batia em mim. Tudo que acontecia era culpa deles, mas ela descontava em mim, porque ela tinha medo de bater neles. Teve um episódio que eu fui trabalhar, eu trabalhava numa loja em São Miguel e ela sempre dizia para a gente que ela ia abandonar a gente. Tinha um poço na casa, do quintal da casa que a gente morava, ela falava, quando ela batia na gente que ela estava doida, ela falava assim, eu vou jogar vocês nesse poço. Vocês vão morrer. A hora que chegar alguém para procurar vocês, vocês já morreram. Então ela falava que ia matar, ela falava que ia dar, ela falava que ia embora para a Bahia. Minha mãe é baiana, né? Nunca foi. Mas ela falava, a gente era criança, a gente sofria com isso. E eu me lembro que uma vez ela brigou com meu irmão e eu disse assim para ela, mãe, a gente tudo saindo para trabalhar cedo. Eu falei, mãe, e ela falou, meu irmão, eu vou embora para a Bahia. E aí eu falei assim, mãe, não quero que você fale isso, você vai embora para a Bahia. Ela, sai daqui, senão você vai ver. Pá. Saí, gente, quando eu estava na esquina, já para virar assim, ó. Meu padrasto me chamou, sua mãe está te chamando. Quando eu entrei dentro de casa, eu estava naquele dia responsável por abrir uma loja. Eram 2 lojas que a dona tinha. Eu tinha 15 anos. Quando eu entrei dentro de casa, meu irmão, eu tomei um pau. Um couro. Toda a raiva que ela estava do meu irmão, ela descontou em mim. E era assim que eu seguia. Dessa forma. E quando a gente chegou na igreja, e o Ronaldo foi muito bem recebido, abraçado, né? E começamos a caminhar. E minha mãe adorava o Ronaldo. Era Deus no céu, Ronaldo na terra. Eu falei, o camarada chegou agora, está sentando na janela. Eu que sou filha, tomo... apanho igual receita médica, de 6 horas. Só que o Ronaldo, ele tinha um problema muito sério. Ele era usuário de drogas e ele bebia. Eu falava, gente, se ela descobrir isso, eu vou morrer, né? Certeza. Vai me assassinar na hora. Mas, graças a Deus, fomos para a igreja juntos. Ele aceitou Jesus no dia que ele entrou a primeira vez na igreja batista. Ele entregou a vida dele para Jesus. E, a partir daí, a porca entortou o rabo. Porque minha mãe já amava o Ronaldo, não amava mais. Eu falo assim que não foi o diabo que entrou nela, não. Foi ela que entrou no diabo, deixou ele perturbado. Gente, vocês não têm noção. O Ronaldo era proibido de ir na minha casa. Um dia ela pegou o Ronaldo na porta de uma padaria, xingou ele, o pessoal pensando que era briga, né? Larga minha filha, vocês contam uma Bíblia. Porque o Ronaldo já estava se preparando para o pastorado. É uma história longa, gente, não dá para contar tudo aqui, não. E aí ela surtou. Todos os dias, eu casei, gente, com 21 anos de idade. Eu apanhei até o último dia de eu sair de casa. Eu chegava em casa, ela dizia assim, você vai casar? Eu já descia a rua da casa chorando. Ela falava assim, você vai casar aquele vagabundo? Vou. Era pau, era fio, era mangueira, era colher de pau. Gente, a minha cabeça, eu tenho várias deformações. Eu não sou doida mesmo, porque... Não sei, né? Mas eu carrego comigo sinais de uma infância, uma adolescência muito, muito, muito abusiva. Muito. Casei com 21 anos escondida. Ela não deixou meu padrasto ir, não deixou meus irmãos irem. E no dia do meu casamento, no civil, meu irmão levou
uma certidão, porque ela falou assim que eu só saía de lá casada. E eu chegava em casa todos os dias, ela não bebia, ela estava bêbada. Tinha litros de 51 em cima da pia, ela bêbada. E ela falava assim, eu estou bebendo por causa de você, que você vai casar com aquele vagabundo. As minhas roupas, as minhas coisas, gente, eu chegava, era tudo picado, tudo cortado, destruído. Minhas fotos com o Ronaldo, tinha eu e um ser que não sabia o que era, porque ela cortava o rosto do Ronaldo. Uma coisa diabólica. E aí, no dia que eu me casei, que meu irmão levou a certidão, ela disse assim, ela vai se arrepender do que ela fez. Ela vai ter que conviver com a dor de ter matado a própria mãe. Aí a gente não sabia o que ela estava dizendo, né? Porque, enfim, né? Doido é doido mesmo, então a gente não discute. Quando foi na sexta-feira, sabe o que ela fez? Minha mãe, nessa época, ela era analfabeta, ela não sabia ler, nem escrever. Você tem, né? Uma caixinha de remédio, um armarinho lá na sua casa, tem, que eu sei. Tem. Ela pegou uma caixinha de remédio, ela tomou todos os remédios que estavam lá dentro. E ela disse, meu irmão, ela vai se arrepender, ela vai ter que conviver com a dor de ter matado a própria mãe. Mas ela não morreu. Sabe por quê? Ela não sabia ler, né? No meio daqueles remédios, enchia uma cartela de lactopurga. Bendito seja o lactopurga, né? Pensa o estado que a mulher foi para o hospital. Não vou comentar, esquece. Aí fui na sexta ver ela, estava lá, paz e amor, né? Não me reconhecia direito. E aí no sábado foi meu casamento na igreja, meu irmão entrou comigo, meu padrasto não foi autorizado a ir no casamento, senão ele ia apanhar dela. Quando acabou o casamento, meu irmão falou assim, mano, a mãe quer ver você de noiva. E eu falei, não. Já imaginei a mulher doida na minha frente, com a tesoura picando todo o meu vestido. Falei, não vou? Não, mano, eu vou com você, leva a Carol, que foi minha daminha, né? A Carol, ela gostava da Carol, a Carol tinha 2 anos, era a priminha do Ronaldo. Leva a Carol, vamos, vamos. Cheguei lá, ela olhou para mim de cima e embaixo, assim, deslumbrada. Eu falei, ó pai, a paz vai reinar na minha vida a partir de hoje. Ela me deu um abraço e ela disse assim no meu ouvido, você acabou com a minha vida. Eu vou ver você vir na minha porta pedir comida para comer com esse vagabundo. E eu quero te falar mais uma coisa. O dia que você tiver um filho, tomara que morra você e o filho, que eu não quero saber que eu sou avó. Gente, minha mãe era contra eu servir Jesus. Minha mãe era contra eu me casar com o Ronaldo. E todos os dias eu me perguntava, Jesus, por quê? A minha vida, a minha infância foi muito difícil, mas naquele momento, quanto mais eu apanhava, eu amava tanto Jesus, que eu dizia, Senhor, nada pode me separar de Ti. Não existe nada que possa me tirar da Sua presença. Eu me sentia sozinha, meus pais e meus irmãos não podiam ir contra a minha mãe, mas eu lembrava que estava escrito lá em Salmo 37:10, diz que o seu pai e a sua mãe te abandonarem, eu, o Senhor, eu vou te acolher. E aí eu ficava feliz. Sabe por quê? Porque eu lia a Bíblia. Eu tinha a palavra. A minha vida espiritual já vivia equilibrada, mesmo sendo tão jovem. E eu ficava feliz, porque a felicidade não está nas coisas que a gente tem, nos carros que a gente conquista, na roupa que a gente veste, na casa que a gente tem. Ainda que você viva uma dificuldade tremenda na sua vida, a alegria está em Cristo Jesus. As coisas estão difíceis para você?
está passando por uma tribulação, minha irmã, olha, 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. A palavra tem resposta para tudo que a gente precisa. Enquanto eu passava todas essas coisas, enquanto eu me sentia sozinha, eu abria a Bíblia e todos os dias eu tinha a palavra de um pai para a minha vida. Aí, quando ela disse isso, e é muito ruim, eu sempre falo isso, gente, cuidado com as palavras. Uma palavra de uma autoridade sobre a nossa vida, uma autoridade de pai, mãe, as palavras são sementes, e elas vão dar fruto, seja ela boa ou ruim, ela vai dar fruto. E aí, sem saber o que vinha pela frente, eu me casei, não tinha relação sexual antes do casamento, eu prego isso até hoje. Você quer ter uma vida abençoada com Jesus? Espere a hora certa, meu irmão, o momento certo. Ah, mas é que ele, se ele quer o teu corpo, primeiro ele não ama Jesus, ele não ama você. Meu filho se casou com 23 anos, virgem. Porque a gente sempre ensinou. E aí, como não tínhamos intimidade antes do casamento, começamos a ter uma dor, 3 meses de casada. Com 3 meses de casada, eu fui parar numa mesa de cirurgia. Eu tinha um cisto no meu ovário esquerdo maior que o meu útero. Eu estava prestes a ter uma hemorragia interna, porque esse cisto estava prestes a estourar, a romper, e eu ia ter um abdômen, uma hemorragia, dar um abdômen total e eu ia morrer. 5 dias depois eu estava na mesa de cirurgia, mas fique tranquila. Vamos cortar esse ovário, tirar esse cisto da ponta do ovário, vai ficar tudo bem. Só que na hora da cirurgia, o cisto estourou. Quase morri, minha irmã, na mesa de cirurgia. Ou eles tiravam o meu ovário com cisto e tudo, ou eu ia ficar ali. Não tinha tempo. 3 meses depois, eu engravidei. Gente, eu estava grávida de 4 meses. Não deu para ver nem o sexo do bebê. Eu abortei essa criança de 4 meses. E a impressão que dava é que eu tinha tomado um copo de ácido, porque caía pedaço de feto, pedaço de placenta, uma coisa horrível. Horrível. É muito difícil a gente lidar com uma situação espiritual quando você não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Eu não entendia que eu precisava anular aquelas palavras. Samuel é um verdadeiro milagre, gente. Samuel, eu tinha, num dia, um ultrassom dizendo que eu tinha um feto morto, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o outro. Caía pedaço. 3 meses grávida, Samuel. E eu tive uma experiência tão linda com Deus, quando eu cheguei, porque a minha fé era a fé do Ronaldo. Se o Ronaldo dizia assim para mim, vai dar certo, uau! Naquele dia o Ronaldo virou de costas, começou a chorar quando eu disse que eu tinha perdido um segundo bebê. Eu falei, lascou. Mas tive uma experiência tão linda com Deus, naquele quarto, naquele dia. Eu liguei, ele ligou o rádio, ele foi para a igreja e estava tocando um louvor do Renascer Praise que diz: aquele que começou a boa obra é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não tiver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel. Eu levantei daquela cama e comecei a fazer algo que eu não fazia por ninguém, nem por mim mesmo, orar. Com fé, declarando a palavra. E eu falei assim, eu não aceito esse diagnóstico. Meu filho vai viver. Falei, diabo, sai daqui agora. Essa criança vai viver, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Jesus é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Aquele sangramento parou na hora. Foi algo incrível que eu vivi. Fui no outro dia e quem fez o ultrassom foi o mesmo médico e o mesmo assistente, que era meu amigo até, o Gerson. E quando eles colocaram
Eu fui lá para fazer ultrassom para ver o que precisava tirar, se precisava fazer uma curetagem, se precisava... Porque eu tinha um ultrassom de um dia anterior de um feto morto. E quando ele colocou aquele exame para começar, né, aquele aparelho para começar o exame, ele disse assim, não sei o que está acontecendo. Peraí, doutor, peraí, vem cá, não sei o quê. E foi um movimento, e o Ronaldo já ligado, né? E aquele homem, eu falo para ele que ele é feito de porta, carruela e parafuso, porque ele é muito espiritual. Tudo para ele é sobrenatural. Pode estar, meu irmão, o perrengue da vida que for. Eu já passei tanta coisa, olha, já rolou tanta água debaixo dessa ponte, mas o Ronaldo estava lá, pleno. Querida, vai dar tudo certo. O couro estava comendo, mas ele estava lá, vai dar tudo certo. Você que não casou ainda, quem não casou ainda, faz assim. Espera, minha irmã. Ora. Espera orando, tá? Ora. Porque vale a pena você orar por um homem de Deus. Alguém que ame a Deus acima de todas as coisas. Porque esse homem, ele vai te amar. Ele vai te respeitar. Ele vai cuidar de você para o resto da tua vida. E aí, quando ele colocou, ele disse assim, Dolores, eu não sei o que está acontecendo. Mas o seu bebê está vivo, está inteiro, tem perninha, tem bracinho, tem tudo. E ouvimos o coração dele. E nasceu Samuel, 9 meses depois, debaixo de um propósito, um jejum. Nós ficamos os 9 meses sem ter intimidade pela vida do Samuel, porque tem coisa na nossa vida, minha irmã, que é guerra. Tem coisas que você vai precisar fazer um propósito, um voto, algo específico para aquilo que você precisa. E o Ronaldo ia todas as sextas-feiras, durante 9 meses no monte, orar e jejuar pela vida do Samuel. E aí um dia ele descendo do monte, uma irmã, subindo para o monte, uma irmã descendo, ele disse assim, ô irmã, você deixou uma bênção lá para mim, né? E ela falou assim, não irmã, deixei. Amém, irmã, tchau, Deus abençoe. Na hora que a irmã virou de costas, ele virou de costas, a irmã voltou e disse, irmão, porque nós ficamos pensando, nós queríamos dar o nome de Samuel e de Daniel. E ela falou assim, irmão, Deus, no monte, Deus manda te dizer, Deus confirma Samuel, que quer dizer ouvido por Deus. E o Samuel nasceu. Um bebê normal, gente. Quem viu o Samuel aqui, quando ele veio aqui? Aí, como é que saiu de você, gente? Não saiu daquele tamanho, né? Não ia ter como. Samuel nasceu com 3,410 kg. Normal, Jesus. O bebê nasce com 3 kg e pouco. Não é verdade? Ele não foi um bebê de 4 kg, não. 5 kg. 50 centímetros. Mas a criatura com 1 mês tinha 5 quilos. Com 6 meses já não carregava o Samuel. Ele tinha 11 quilos. Era enorme. Hoje o Samuel tem 24 anos. Ele tem alguns quilos. E ele calça 46. É que Deus dá além daquilo que pedimos e pensamos, né, gente? Quando Samuel estava com 1 ano, eu perdi outro bebê. E eu disse, não quero mais ser mãe. Não quero. E o nosso sonho, o nosso desejo era ser pais de um casal. E aí, sabe o que aconteceu? O médico falou para mim, você precisa fazer uma reposição hormonal, porque você está sem esse ovário aí, quando você tiver 35 anos, vai te fazer falta. Eu não quero, ele, não, você precisa fazer, eu não quero engravidar. Não, você não vai engravidar, a reposição hormonal começa com anticoncepcional. Depois, 6 meses tomando anticoncepcional, 6 meses você tomando hormônio. Tomei o anticoncepcional, a primeira cartela. Sabe o que aconteceu? Nada daquilo que eu pensei que ia acontecer. Engravidei. Engravidei da Júlia tomando anticoncepcional e com endometriose. Gente, isso é possível? Impossível. Na hora que o médico foi tirar a Júlia, ele chamou todo mundo para olhar. E ele chegou em mim e falou, como é que você engravidou com esse útero desse jeito? Tomado de endometriose. E Deus falou comigo, filha, o amor que eu tenho pela sua vida é tão grande, é incondicional. E mesmo que você desista dos teus sonhos, eu insisto neles só pelo prazer de te abençoar, porque eu sou seu pai.
E foi muito difícil. Mas eu todo tempo eu dizia, Senhor, nada pode me separar do teu amor. Deus me fez mãe contrariando tudo que a medicina disse. E depois de muitos anos, eu passei por muitos processos na minha vida. Muitos. Minha irmã, você não tem noção o que é uma pessoa que passa por um abuso sexual na infância e na adolescência, a dificuldade que é quando ela entra num casamento. É terrível. Eu passei por muitos processos até aqui. Depois que passou alguns anos, a minha mãe chegou assim, 9 anos depois, nós compramos a nossa casa. Minha mãe chegou assim, depois disso tudo... É que eu desliguei. Eu estou empolgada. Obrigada. Mas fui eu, é pilha não, põe a culpa na pilha não, fui eu mesmo. Depois de 9 anos, minha mãe, nós já tínhamos... Gente, se o Ronaldo falasse para mim, eu não quero essa véia na minha frente, eu tinha que respeitar. Porque ela foi muito, muito, muito ruim. E o Ronaldo sempre... Ele sempre remediando tudo. Sempre dizendo, nós temos que orar pela sua mãe. E o tempo passou, gente, a história é longa, já estou terminando, tá? Mas em 2014, Deus nos deu o privilégio de batizar minha mãe nas águas. Ela está do jeito que eu queria? Não. Ainda não. Mas Deus fez muita coisa. E a maior conquista para mim nessa história toda foi a cura da minha alma. Porque tudo muda e tudo se transforma quando a gente ama a Deus. E quando a gente entende que tudo que acontece, Jesus está em tudo que nós passamos. Ele está lá. Em todo o tempo. Passou um tempo, minha mãe foi se chegando aos poucos. Minha mãe nunca pediu perdão para mim. Sabe qual que é o problema? A gente tem a necessidade que as pessoas se arrependam para a gente perdoar. E muitas vezes as pessoas não vão se arrepender. Hello, fala para a sua irmã, hello. Muitas vezes as pessoas não vão se arrepender, mas o perdão é importante para mim e para você, e não para elas. E aí eu decidi que eu não precisava ouvir um pedido de perdão da minha mãe, ou que eu precisasse ver que ela se arrependeu. Não. Eu não precisava. E eu decidi perdoar a minha mãe. Quando eu tinha 9 anos de casado, ela chegou e falou assim, se eu soubesse que o Ronaldo seria esse pai que ele é, esse marido que ele é, eu não teria feito o que eu fiz. Eu falei para ela, hello. Ronaldo sempre foi essa pessoa. Você que não enxergou. E tudo que você fez o que você quis. Mas está tudo bem. Eu entendi que aquela foi uma forma dela pedir perdão. Ela é uma pessoa muito orgulhosa. Então nós que amamos Jesus e que declaramos que nada pode nos separar do amor de Cristo, nós temos que entender que o perdão às vezes vai passar por nós e não pelas pessoas. Não fique esperando que alguém te peça perdão para você se curar da tua mágoa, do teu trauma. Perdoe. Simples assim. Em 2008, meu padrasto morreu. E ele morava em Caçapava, com a minha mãe. E ele estava entubado e acordado. Ninguém sabia o que estava acontecendo com o homem. E minha mãe disse assim, filha, seu pai não morre. Já era incompatível, declarado que ele era incompatível à vida. Não tinha mais vida. E o Ronaldo olhou para mim e falou assim, nós vamos lá agora, você sabe que você tem que ir lá. Gente, quando eu entrei naquela sala, ele estava entubado e acordado. Quando eu entrei na sala, a gente só viu a lágrima rolar. E eu peguei na mão dele. E eu disse assim, pai, se você precisa do meu perdão para partir, pode partir em paz.
porque no meu coração não existe nenhuma dívida, nenhuma dor, nenhuma mágoa. E ele chorava sem poder falar, chorava. De Caçapava para minha casa dá mais ou menos 1h30, 2 horas. Quando nós chegamos em São Paulo, veio a notícia que ele morreu. O perdão é libertador, gente. Em 2018, eu recebi a notícia da morte do meu pai biológico, a quem eu tanto queria ter a presença na minha vida, e pensava, se ele tivesse presente, nada dessas coisas teria me acontecido. Ele teria me protegido. E eu recebi a notícia, porque o meu desejo sempre era ter a companhia do meu pai. Nós sempre fomos rejeitados pelo meu pai. E eu recebi a notícia que ele morreu, eu estava dentro da igreja. E eu me lembro que eu senti algo tão ruim, eu saí correndo. E eu entrei dentro do meu carro, eu fechei a porta e eu comecei a chorar, inconsolavelmente. Aí sabe o que aconteceu? Naquele momento, eu senti o Espírito Santo sentado do meu lado. E ele disse assim para mim, filha, você nunca foi órfã de pai. E ele começou a me levar a todas essas coisas que eu contei para vocês. E ele dizia assim para mim, sabe por que você passou por essas coisas? Porque você não estava sozinho, eu estava lá. Eu estava te guardando. Eu estava te abraçando. Eu estava te consolando. Eu estava te guiando. Eu estava te protegendo. Ei, nós precisamos sair do papel de vítima. A gente fala, ai, mas o que fizeram comigo? Meu Deus, eu vou morrer. Ninguém vai morrer, porque existe um pai que está 24 horas por dia dedicado a cuidar dos teus filhos. Ele é invisível, mas ele é real. A gente precisa sair do papel de vítima, de falar, tudo acontece comigo. Gente, eu falava assim até uns dias atrás, eu sou uma sobrevivente da vida. Eu era para ser uma mulher depressiva, arrastada. Xoxa, capenga e requenguela. Mas Deus foi tão bom comigo. Eu falo, Senhor, se eu ficasse 24 horas por dia de toda a minha existência, ajoelhada, eu não conseguiria agradecer o que o Senhor fez por mim. Não dá. Saia do papel de vítima e entenda que Deus sempre vai usar a sua história para manifestar a glória dEle. E fará de você uma mulher forte e corajosa. Eu não sei qual é a tua história, minha irmã. Mas você tem muito mais força do que você imagina que você tem. Muito mais coragem do que você acha que você tem. E eu falava, eu sou uma sobrevivente da vida. Aí uma pessoa disse para mim assim, para. A partir de hoje você vai dizer assim, eu sou mais do que vencedora. Nada saiu do controle. Gente, Jó perdeu tudo. E Deus deu tudo em dobro para Jó. Fala para o seu irmão assim, ó. Hoje, você vai abandonar o papel de vítima. O que você vai fazer com aquilo que fizeram com você? E eu sempre digo, Deus, hoje eu falo assim, Deus, obrigada pela minha história, eu não queria diferente. Não queria, gente. Eu amo contar a minha história. Eu amo contar o que Jesus fez. Eu amo dizer que Jesus salva, cura, liberta, transforma, leva para o céu. Porque é isso que Ele faz. E eu lembro que eu sempre cantava uma música, eu dizia, não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer
que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ter, vem de ti, Senhor. Esse era o louvor que eu cantava todos os dias. E mesmo passando por tudo isso, eu falava: Senhor, não me deixe esquecer a sua bondade. Ao invés de reclamar, de achar que você é vítima daquilo que você já viveu, declare isso: nada pode me separar do amor de Jesus. E fala: Senhor, não me deixe esquecer daquilo que o Senhor já fez. Por muito tempo eu fui uma pessoa de alma doente. Eu não entendia porque eu não conseguia ser uma mulher ajudadora para o meu marido, uma boa mãe, porque a gente reproduz aquilo que a gente recebe. Eu reproduzi muitas coisas, gente, que minha mãe fez, com os filhos, com o marido, mas eu recebi cura para minha alma. Eu quero declarar nesta noite: um dia eu ouvi de Deus, só um livre pode curar, só um livre pode libertar, e só um curado pode curar. Eu quero declarar sobre a sua vida desta noite: a sua história será cura e transformação para outras pessoas. Aquilo que você pensa que você perdeu, ei, Deus está transformando em ganho, pois todo propósito para a sua vida vai se cumprir. O diabo querendo ou não, minha irmã, vai se cumprir. Ele interferindo ou não, vai se cumprir. Mas para isso nós precisamos perdoar. Essa é a maior chave para a nossa vida. A gente não precisa esperar que as pessoas se arrependam. Não. Ninguém me pediu perdão, mas eu decidi perdoar. Perdão, gente, tem a ver com vontade, não tem a ver com vontade. Perdão tem a ver com escolha. Ah, eu tinha vontade de perdoar? Não. Mas era uma escolha que eu tinha que fazer. Então você faça essa escolha. Ah, mas então vou ter... Não, perdão não é amnésia, gente. Mas tem coisa que a gente precisa esquecer para que Deus use as nossas vidas. Tem coisas que a gente tem que deixar de lado. Eu ouvi uma frase esses dias que me impactou. Que disse assim: o perdão é o divórcio com a ofensa. Se você não se divorciar da ofensa, você vai se divorciar de todos os teus relacionamentos. Então perdoe. O caminho do perdão é a resposta que o mundo precisa. O caminho do perdão fará de você essa mulher forte e corajosa, essa mulher capaz de enfrentar todas as crises da sua vida e viver uma história que vale a pena ser contada. Deus nos chamou para ser livres e para ser resposta para pessoas que acham que a vida dela acabou, para pessoas que acham que não tem solução para o que ela está vivendo, para pessoas que acham que aquela mágoa, aquela marca do passado, ela tem que carregar para o resto da vida. Não! Deus nos chama hoje para a liberdade. Eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar com você. Deus chama hoje para a liberdade. Deus chama hoje para viver realmente livre de ofensas. Se divorcie das ofensas. Porque senão você vai se divorciar dos teus relacionamentos, você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Por quê? Porque você vai viver ofendida, achando que é dessa forma que tem que viver, porque é assim mesmo. As pessoas têm que saber que elas me ofenderam. Não! Faça uma escolha nessa noite. E se tem alguém aqui que quer fazer essa escolha, eu quero orar por você. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você nessa noite. Se você quer fazer essa escolha de realmente se divorciar de qualquer ofensa, de qualquer coisa que paralisou a sua vida, de qualquer sentimento que tem paralisado a tua história, eu quero orar com você, quero te convidar a vir aqui e a se prostrar e a orar e falar: Deus, eu dependo de Ti e o controle de tudo é Teu e eu não tenho controle de nada.
É uma guerra, gente, nessa hora. É uma guerra. Mas a gente tem que se render. E a gente tem que pedir ajuda ao Espírito Santo para que a gente seja livre. Porque tem muita gente precisando ouvir a tua história. Tem muita gente precisando de cura, de libertação, através daquilo que você já viveu, que foi tão ruim para você, mas Deus quer te fazer viver as melhores coisas da sua vida a partir disso que você viveu. Pai, nós queremos orar nesta noite, Deus. Nós queremos declarar, Pai, a tua palavra, Deus, sobre a vida destas mulheres. Pai, como é difícil nós entendermos, Espírito Santo, que nós precisamos ser livres, que nós precisamos escolher, Pai, viver o perdão, que nós temos que deixar de lado, ó Deus, toda ofensa, tudo aquilo, ó Senhor, que tentou, Deus, paralisar a nossa vida, paralisar as nossas conquistas em Ti. Senhor, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Eu não conheço, Senhor, a vida dessas mulheres, dessas pessoas que estão aqui. Ah, Paizinho querido, mas o Senhor conhece. O Senhor estava lá, Senhor, na hora de cada dor. O Senhor estava lá, Senhor, na hora de cada ofensa. O Senhor estava lá, Senhor, quando sentimentos, Senhor, de rejeição, de perda, de dor, Senhor, encontraram essas mulheres. Mas eu quero declarar, Senhor, que hoje elas se encontram, ó Deus, com a escolha de perdoar. Elas se encontram, ó Deus, com a escolha, Senhor, de viverem livres em Ti, ó Pai, e acreditam, Senhor. Coloca, Senhor, no mais íntimo do ser das suas filhas, Senhor, a convicção, ó Deus, que tudo aquilo, Senhor, tudo, Senhor, que elas vivenciaram, que elas viveram, Senhor, há um propósito lindo, Deus, por trás disso, há algo poderoso, Deus, que o Senhor quer fazer, algo extraordinário, Deus, o Senhor quer mostrar para elas. Ah, Senhor, quantas vidas, Senhor, serão alcançadas através do testemunho das Tuas filhas, ó Deus. Faça-nos, Espírito Santo, entender o Teu amor, ó Pai. Faça-nos Te sentir, ó Deus, todos os dias, ó Pai. Que nós não venhamos permitir, ó Deus, que o inimigo da nossa alma, Senhor, use, Senhor, as nossas dores, as nossas perdas, ó Deus, para, Senhor, nos paralisar. Nós profetizamos, Senhor, e declaramos um equilíbrio no corpo, na alma, no espírito. Nós declaramos, Senhor, liberdade, Senhor, da alma. Nós declaramos, Senhor, cadeias sendo destruídas nesta noite, Senhor. Prisões, Senhor, sendo abertas. Nós declaramos, ó Senhor, a vida de Deus sobre a vida dessas mulheres. Declaramos, Senhor, que Tu és fiel, que Tu és poderoso, Senhor, que há liberdade na Sua presença, que há, Senhor, alegria, Senhor, abundante, Senhor, na Tua presença. Nos ensina a entender isso, Pai, e a compreender, Senhor, que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na crise, Deus, o Senhor quer extrair o melhor de nós. Há algo poderoso, Senhor, por trás de tudo isso. Há algo que o Senhor quer nos mostrar, ó Pai. Então mostra nesta noite, Senhor, que todas as cadeias sejam quebradas, que todas as prisões, Senhor, da alma sejam destruídas, que o Teu poder, ó Deus, alcance, Senhor, a vida de todas estas mulheres, Senhor, e que, Senhor, haja resposta, Deus, que haja testemunhos, ó Deus, daquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai, daquilo que o Senhor está movendo, Senhor, no mais íntimo, Senhor, da vida de cada uma delas. É o que eu declaro, Senhor, nesta noite. Cadeias sejam quebradas, prisões sejam destruídas, e que a liberdade do Senhor repouse sobre nós, repouse sobre o coração, sobre a alma de cada uma das Tuas filhas, ó Deus. É o que nós declaramos nesta noite, ó Pai. E em gratidão nós Te adoramos, Senhor. Em gratidão nós celebramos, glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Obrigado, Pai querido, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Não nos deixes esquecer, ó Pai. Não nos deixes esquecer, ó Deus. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te damos graça pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por tudo que Tu és em nós. E nos ajuda, Senhor, a compreender
porque há algo poderoso que o Senhor quer fazer em nós. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos.